Oi para você que me acompanha, bem importante o que eu vou trazer aqui. Você já parou para pensar por que apesar de tantas dietas muito modernas, aquela antiga pirâmide alimentar pregando ali uma montanha de carboidrato e a população segue cada vez mais doente, ansiosa, deprimida? Alex, o que tem a ver isso com o conteúdo? Biopsicossocial, a saúde é trina, você tem que tomar cuidado com os aspectos da saúde biológica e é o que eu sempre trago aqui como biomédico também. Então, como é que é possível, em meio a tanta prevenção, campanhas e tudo mais, a gente ainda viva com a epidemia silenciosa de obesidade, diabetes, doenças cardíacas e tantas outras que nos cercam? Você deve, com certeza, ou já ter sido acometido ou conhecer alguém com todos esses transtornos, inclusive transtornos mentais por conta de desbiose intestinal, falta de nutrientes na barreira hematoencefálica do cérebro, ou seja, hormônios que vão, descem e sobem no seu eixo bidirecional, e nervo vago é um deles, e você começa a ter problemas. Eu vou explicar para você por que isso acontece. Por décadas, nós fomos ensinados que a gordura, Deus o livre, gordura saturada, como se manteiga, ovos, azeite, carne, coco, principalmente o coco eu gosto bastante, ácido lático, eles foram inimigos absolutamente da nossa saúde. As pessoas falavam que saúde e gordura não combinam. A ciência oficializava isso, a ciência pregava que a gordura era um problema, quando na verdade a gente sabe disso, o açúcar, os grãos refinados foram colocados como base dessa pirâmide alimentar que foi lançada quando eu tinha 12 anos, lá em 1992, tá? Qual que é o resultado disso aí, doutor Alex? Um aumento absurdo do consumo de farinhas, os farináceos, os ultraprocessados, os açúcares e tudo escondido. Ao mesmo tempo que as gorduras naturais, as proteínas, elas ficavam de fora, praticamente nem eram citados no processo nutricional. Porque foi aprendido dessa forma, não tinha muito o que fazer. E hoje a gente já sabe que essa inversão de prioridades teve um custo muito alto na saúde metabólica e mental do mundo todo. Falei, tô leve, tenho que dizer. O cérebro humano, por exemplo, que é formado por grande parte de gorduras e colesterol, acredite, eles acabam sendo vistos como o colesterol como coadjuvante em alguns processos, né? Tem o colesterol bom, o colesterol ruim. É como se fosse assim, os tijolinhos que fundamentam essa comunicação do cérebro de uma sinapse para outra. Você precisa de gordura para fazer isso. É a chamada comunicação neuronal. E daí você tem produção de hormônios, você tem a integração das membranas celulares. E quando a gente fala de cognição, a cognição sofre ou falta de humor, a falta de memória, ansiedade, oscilação, doenças degenerativas. Tudo isso encontrado num período muito propício quando se tem uma dieta cetogênica, vamos chamar dessa forma, né? Então as evidências mostravam então que a gordura saturada, de fato, ela não seria um vilão, ela não seria um problema. Quando, claro, proveniente de alimentos naturais, ovos, a manteiga pura, né, a ghee, por exemplo, é um exemplo disso, a carne, o coco, tudo isso diziam aumentar o risco cardiovascular de indivíduos saudáveis. Sim, a gordura insaturada, poliinsaturada em excesso. Então, o que eu quero dizer aqui é que, muito pelo contrário, essas boas gorduras favorecem equilíbrio hormonal, reduzem inflamação. Essas gorduras sustentam muito uma tal da clareza mental, que é a saúde mental do indivíduo. Prova disso, os Estados Unidos, que agora entrou mais uma vez nesse debate com força e alcançando aí as políticas públicas. Você já deve ter ouvido falar do FDA, que é como se fosse a OMS, né, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, e ele redefiniu aí o que é considerado saúde nos rótulos de muitos alimentos. Então não basta simplesmente dizer sem gordura, não é só isso não. Agora importa muito mais a qualidade desse alimento, qual que é o alimento, a real dele, se é fruta, se é vegetal, se é proteína, de verdade, e obviamente limitando ali os açúcares e a adição de óleo refinado. Cuidado com isso. Então, em outras palavras aqui, a gordura natural não é problema ou não seria e nunca foi. Mas a avalanche dos ultraprocessados, a avalanche de trigos, de óleos vegetais refinados, gordura trans, de fato, e carboidratos, né, infelizmente,
principalmente os carboidratos de rápida absorção, a farinha branca, ela é muito refinada, você tem pico de glicemia, eu já falei sobre isso em outros conteúdos. E isso inflama o organismo, isso desregula a tal da insulina, que produz uma série de inflamações. E a pergunta que eu deixo para você, se a gente sabe que uma dieta rica em nutrientes, com menos carboidratos refinados, muito mais gorduras boas, isso melhora não apenas a tua saúde do corpo, mas também a saúde mental. Essa é a pergunta que fica. Por que a gente ainda aceita viver num modelo antigo? Tá? Por quê? Eu estudo moléculas e células e membranas. Lá diz claramente o que acontece naquele ciclo de Krebs que você deve ter ouvido falar, já estudou isso há algum tempo. Então isso aí tudo é porque a gente segue acreditando que apenas tirar o pão branco, incluir ovos, colocar um pouco de azeite no prato, isso aí com certeza vai me dar problemas, né? Muito pelo contrário, a alimentação ela é balanceada, ela precisa ser balanceada. Eu, por exemplo, faço consumo de azeite praticamente todos os dias com certa moderação, sempre, claro. Então, mudança de mentalidade pode demorar, mas não mudar é fatal. Então, já está acontecendo a revolução nutricional que muita gente fala, que muitos profissionais trazem, ela com certeza não veio para demonizar os nutrientes naturais. Nós temos que aprender a resgatar comida de verdade, comida divina. Planta, bicho, foi o que Deus criou. Inclusive, para quem segue algumas correntes ali, nós temos vários alimentos que são sugeridos de forma bastante holística, integrativa, e tem listas aí para todo lado que não cabe aqui colocar. Mas pesquise sobre isso. Comer de forma inteligente. Quais plantas, quais proteínas você pode ingerir? Esse low carb saudável, que é importante, muito mais do que emagrecer. As pessoas querem fazer isso só para emagrecer, mas na verdade para proteger o seu cérebro, para trazer estabilidade ao seu humor, fortalecer a relação que você tem com você, com a sociedade, com a família, com as pessoas, recuperar sua qualidade de vida. E aqui no meu modelo biopsicossocial, eu falo de tudo isso sempre, inclusive ensino isso também. Como você pode fazer para de fato você encontrar aquilo que te faz bem, né? Porque aquilo que você come impacta o teu corpo, molda a tua mente, reflete no teu comportamento social. Tudo bem? E aí, o que você está precisando nesse momento? Fazer que mudança? Faça ajustes. Importante. Um cérebro inflamado, cansado, dependente de estimulantes a toda hora, açúcares, os gaseificados, suplementações a todo instante. Que tipo de dieta você tem hoje que você sabe que é ruim? Para com isso hoje. Dá um break ali, dá uma reduzida, equilibra mais com folhas, com proteínas, tá? Uma vida sustentada por uma energia limpa, uma clareza mental, um bem-estar, isso não tem preço. A saúde começa com certeza no prato, como já dizia uma paciente minha, Dr. Alex, saúde é mais gostoso do que essa comilança toda que a gente vê aí que é errada. Não é verdade? Que Deus abençoe sua vida, paz e bem para você. Vamos em frente, juntos, somos mais. Curta, comente, compartilhe e seja parte da cura de alguém. A gente se vê. Até a próxima.